Graça e paz, povo de Deus, graça e paz para você, casal que já faz parte do canal, graça e paz para você, esposo, esposa que está nos assistindo pela primeira vez. Para você que está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira. Eu gostaria de falar de uma mulher da Bíblia, uma mulher que aparece em um contexto bíblico, mas não é mencionado o seu nome. Muitas mulheres aparecem na Bíblia, mas o seu nome não é citado. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela é curada por Jesus, mas nós não sabemos o seu nome. A mulher que lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos também está no contexto bíblico, mas não aparece o seu nome. Existe uma outra mulher que aparece na Bíblia e ela é apenas conhecida pela frase que ela diz ao seu esposo e não pelo seu nome. Eu acho que você já deve estar vindo aí à memória quem é a mulher. Muito bem, eu gostaria de falar sobre a mulher de Jó. No imaginário judaico-cristão, a mulher de Jó é sempre e foi considerada como uma mulher insensata, queixosa, imprudente, sem sabedoria e principalmente sem juízo, justamente por causa de uma frase que ela lança ao falar ao seu esposo. Ela aparece apenas uma vez na Bíblia, provavelmente ela apareça, também não é citado, ela já lá no fim do livro de Jó, quando Deus restitui a família de Jó, ou seja, Jó constrói uma nova família. Muito bem, olha a frase que ela diz, Jó capítulo 2, verso 9. Então a mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Toda vez que alguém se lembra da mulher de Jó, sempre vai se lembrar dessa frase que ela diz para o seu esposo. E eu hoje gostaria de trazer um tema para a nossa reflexão. Mulher de Jó, louca ou amargurada? Você vai escolher se ela realmente é louca, pela frase que ela falou, ou porque ela estava em amargura. Agora preste atenção, novamente repetindo, olha a frase que ela diz. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Esta foi a frase que fez com que ela caísse na desgraça aos nossos olhos. Uma única frase, perdida, mas que serviu de argumento para o seu lixamento moral. Toda vez que nós nos lembramos da mulher de Jó, sempre vai vir à memória a frase que ela diz para o seu esposo, né? Lixamento moral é algo que nós somos muitas das vezes especialistas. É algo que fazemos com enorme facilidade. Mas que tal irmos para além da frase que a mulher diz para o seu esposo? Por exemplo, que tal buscarmos as motivações? O que motivou a mulher de Jó dizer o que ela disse para Jó? O que levou a mulher de Jó fazer o que ela fez? O que levou a mulher de Jó se comportar da maneira que ela se comportou? Que tal averiguarmos se esta mulher é tão indigna e condenável para Deus quanto aos nossos olhos e a nossa maneira de julgar? Muito bem, vamos fazer aqui uma reflexão. Preste bem atenção. Jó, todos nós conhecemos a vida de Jó através dos escritos do livro de Jó. Um homem íntegro, um homem honesto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora preste bem atenção, Jó está passando por uma das maiores tribulações da sua vida, que até mesmo ele não sabia por que estava passando. E nós entendemos, como servo de Deus, que quando um membro da família passa por uma dificuldade, queira ou não queira, respinga-se nos membros da família, principalmente sendo o esposo, o líder da família. A mulher de Jó perdeu o quê? Seus filhos, sua casa, seus bens e sua dignidade. Preste bem atenção. Jó era considerado um príncipe, consequentemente a sua mulher uma princesa. Agora nós percebemos que esta mulher está fazendo o velório dos seus 10 filhos,
10 filhos ela perde de uma só vez. É claro que essa notícia veio diretamente para Jó, mas nós temos que entender que aqui está em quê? Uma mãe. Mais na frente nós iremos falar sobre isso. E naquele momento via o homem a quem havia devotado sua vida ali sob um monturo. Preste bem atenção. Ela, além de perder os seus filhos, agora no momento que ela diz aquela frase, ela está vendo o seu esposo, aquele que convivia com ela há muitos anos, que tinha riqueza, tinha filhos, ela está vendo ele que em cima de um monturo, cheio de chagas malignas que iam da cabeça aos pés, coçando-se com um caco de telha. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 2, verso 8, antes dela dizer aquela frase. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Agora preste bem atenção, irmão, mais na frente eu irei falar, preste bem atenção. Ela perde os bens, porque se Jó perdeu, ela também perdeu. Ela era esposa, auxiliadora, companheira de Jó. Dá agora 10 filhos, 10 caixão, ela velando, 10 caixão, 10 filhos ali. Agora, depois de tudo isso, aquele que era o provedor da família está enfermo e não pode estar dentro de casa porque está cheio de chaga. Nada mais injusto, pensava essa mulher, irmão. Mais do que ninguém, ela sabia da justiça, da injustiça daquela punição. Ela conhecia Jó, ela sabia quem era Jó, tinha anos de convivência, e ela sabia que o que Jó estava passando era injusto. Era injusto. Agora, preste bem atenção que eu vou dizer. A mulher de Jó reconheceu a inocência de Jó. E exatamente por não ver em seu marido falha alguma ao ponto de receber tão grande punição, é que ela resolve se pronunciar daquela forma. É a única vez que ela aparece na Bíblia. Agora, mais uma vez, eu lhe chamo a atenção. Ela perde os seus bens junto com Jó, ela perde os filhos junto com Jó, até aí ninguém vê ela dizer nada. Mas agora chega o extremo. Ela vê o seu esposo em cima de um monturo, no lixo, se lembrando com um caco de telha, de úlcera, de toda uma enfermidade maldita que estava sobre ele. E ela vê ali o seu esposo, que agora está enfermo. Enquanto ela tinha só perdido os filhos, seus bens materiais, ninguém vê essa mulher se pronunciar. Ninguém vê essa mulher ter uma atitude insensata, como todos nós achamos que ela teve, né? O desabafo de uma mulher de ver a sua vida em ruína da noite para o dia, do dia para a noite, de quem tinha uma vida em paz e temor a Deus. Preste bem atenção, nós estamos vendo aqui que uma mulher que tinha uma vida em paz com Deus, de um esposo que tinha uma vida de comunhão com Deus, e de repente agora ele perde tudo. Ele perde tudo. Agora vamos analisar algo interessante, para que você entenda se ela realmente é uma louca ou se ela está num estado de amargura. Preste atenção. Era ela que presenciava quando Jó ia sacrificar a Deus pelos seus filhos. Olha aí, era ela que via Jó ir sacrificar, porque pensava Jó que quando os filhos faziam os seus banquetes, poderia ter blasfemado contra o Senhor. Então, quando ela via que ela se acordava de madrugada, que olhava para a cama, Jó não estava. Aonde estava Jó? Fazendo sacrifício para os seus filhos. Então ela sabia que Jó era um homem temente a Deus, um homem justo que se desviava do mal. Era ela quem acordava à noite, tocava na cama, procurando seu marido, e não encontrava, e achá-lo aonde? Nas madrugadas, sacrificando a Deus, né? Sacrificando a Deus, sacrifício de amor pela vida dos seus filhos. É uma mulher, amados e queridos irmãos, que amava os seus filhos também. Mas no período em que ela vem a notícia da perda dos filhos, ela não diz frase nenhuma contra Deus.
Ela só vai dizer no contexto quando Jó está jogado em cima do monturo. E nós sabemos que a mulher, ela tem um amor muito grande pelos filhos. Olha o que diz em Isaías, capítulo 49, verso 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seus filhos que cria, que não se compadece dele do que o filho do seu ventre? Preste bem atenção, o instinto de mãe. Mas mesmo no instinto de mãe, essa mulher está com equilíbrio. Ela não diz nenhuma palavra para Jó. Agora, quando ela olha Jó, o provedor da casa, aquele a quem ela ama, o seu parceiro, o seu companheiro, um homem justo, um homem honesto, ela desaba. Ela desaba. Enquanto ela perde os bens materiais, nada acontece. Enquanto ela está no velório lá dos seus filhos, nada acontece. Porém, quando ela percebe que o seu esposo, um homem justo, reto, diante de Deus, honesto, está em cima de um monturo, com um caco de telha, limpando as suas feridas, ela desaba em amargura. Amados, é isso que nós precisamos entender. Às vezes a sua esposa, no momento de amargura, ela pode dizer algo que possa lhe deixar triste. Mas vai olhar o contexto, vai ver por que ela está se comportando daquela forma. Por que essa mulher se comporta dessa forma? Ela perde os seus bens, ela perde os seus filhos, agora está olhando para o seu esposo, o provedor, aquele que ela acordava todas as noites do lado dele, fora do seu lar, em cima de um lixo, se limpando com um caco de telha, quando ele era considerado príncipe, consequentemente ela também era princesa. Agora as pessoas que olham para ela, daí essa aí dizia que era princesa, esposa de Jó. Onde está Jó? Imagine, irmão, preste bem atenção à reflexão que eu estou lhe trazendo agora. Era ela que perseverava, presenciava o que? O dia a dia da integridade e retidão de Jó. Em todas as coisas, nos negócios, na família, ela sabia como era Jó. Era um homem íntegro nos seus negócios, era um homem parceiro dela, era um pai participativo. Tanto é que quando os filhos faziam os seus banquetes, ele pensava: rapaz, eu vou levar um sacrifício a Deus, porque pode ser que na alegria do vinho os meus filhos tenham blasfemado contra o Senhor. Ela conhecia quem era Jó. Agora ela vê o seu esposo, perdeu os seus bens, perdeu os filhos. Agora ela olha para o esposo em cima de um lixo, um príncipe. Naquela situação, irmão, avalie comigo. É fácil, né, julgar a mulher de Jó. É fácil, mas olha do contexto que Deus está nos mostrando agora. Olha do contexto. Eu tenho visto muita gente pregando o evangelho, chamando Elias de covarde porque entrou na caverna. Tu queria estar no lugar de Elias? Quantas vezes eu vi pessoas pregando sobre Marta e Maria, chamando Marta de mundana, quando no contexto não diz nada disso. Agora nós olhamos para a mulher de Jó, temos ela como insensata, imprudente, injusta, queixosa, não é sábia, mas vamos avaliar o contexto que fez com que ela pronunciasse essa frase. E diz algo interessante que nós precisamos entender. No versículo 10 do capítulo 2 diz assim: como fala qualquer louca, fala tu mulher, como fala uma louca. Jó não chama a sua esposa de louca, ele diz apenas como fala uma louca, porque ele sabia. Jó sabia que ela estava naquela situação, que ela disse aquela frase, justamente porque ela estava amarga por dentro, em amargura. Jó tinha uma experiência com Deus, e lembramos que o próprio Jó disse: eu te conhecia por ouvir falar. Só depois daquele sofrimento é que Jó tem uma experiência intensa com Deus. Ora, quem tinha era Jó, não era ela. Provavelmente a Bíblia não diz que essa mulher tem uma experiência com Deus, mas aqui ela está tendo, diante das adversidades, diante da tribulação, e ela olha Jó, um homem íntegro, reto, porque ela conhecia. Olha como é que ela diz aqui, olha como é que ela diz. Olha aí, preste bem atenção, eu vou voltar aqui para que você entenda como é que ela fala
em relação a Jó. Ele diz assim, olha, tu ainda continua sendo íntegro? Tu continua sendo correto? Amaldiçoa-se Deus e morre. Ela conhecia o esposo que ela tinha. Ela sabia quem era Jó, um homem íntegro. Deus tinha dado testemunho diante de Satanás de o que Jó era. E, consequentemente, ela conhecia. Ele era íntegro na família, íntegro nos negócios, íntegro com ela, respeitador, carinhoso. A Bíblia não diz, mas eu entendo que ele era assim. E agora essa mulher perde os seus bens, perde os seus filhos e olha agora e vê o esposo em cima de um muturo, se limpando com caco, cheio de tumores, cheio de enfermidade. Ela desaba. Então, querido, antes de você achar que essa mulher é imprudente, é irresponsável, é uma louca, olhamos para o contexto, analisamos, que tal analisar as motivações, por que levou ela a dizer aquilo que ela falou para o esposo dela. Continua sendo íntegro, amaldiçoa a Deus e morre. Por quê? Por quê? Porque ela está em vamos dizer assim, um momento psicológico máximo. Ela está ali no momento que é insuportável. Tu queria ser ela? Você, mulher, que às vezes prega dizendo que ela é insensata, tu queria passar pelo que ela passou? Me diz na história, me diz aí se você conhece uma mulher que passou por o que ela passou, pela mulher de Jó passou. Perdeu seus bens, ricas, perdeu seus filhos e agora vê o esposo em cima de um muturo, se limpando com um caco, cheio de ferida por todos os lugares, aquele com o qual ela acordava todas as manhãs, agora não pode entrar dentro de casa, não pode dormir com ela, não pode comer com ela na mesa, não pode passear com ela, não pode ir ao shopping com ela, porque ele está cheio de feridas, cheio de doença, cheio de tumores. Ela desaba. Pense nisso. Não julgue. Às vezes eu vi um cidadão pregando, chamando Davi de safado porque cometeu um adultério. Eu vejo cada coisa que só Deus. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha muito cuidado. Analise dessa forma. Às vezes pode ser que a sua esposa, pelo momento de amargura, lhe disse ou fez algo que você não gostou. Analise. Por que ela disse aquilo? Em que contexto ela disse aquilo? Qual foi a situação que fez o extremo que você achou tão extremo na maneira dela falar? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.